Fala aí, ridólogos do mundão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre o filme Desafiando Gigantes. E sobre esse filme eu gostaria de dizer que ele proporciona algumas reflexões muito saudáveis e bem positivas sobre a influência diante de um público mais jovem. Mas antes eu gostaria de relembrá-los sobre o vídeo da HQ Um Outro Dia, escrita pelo Felipe Fogosi, e também sobre a nossa análise feita da música Forever Young, composta pela banda Alphaville. Interessante que dentro desse filme nós temos a história do treinador Grant Taylor. Esse filme foi lançado em 2006 e contou com um orçamento de 100 mil dólares, mas que no fim das contas arrecadou 10 milhões de dólares, dado o sucesso que o filme alcançou. O filme conta a história do treinador Grant Taylor, que há 6 anos tentava levar a Shiloh Eagles, time de futebol americano, a voos cada vez maiores. Entretanto, ele não tinha êxito em seu propósito e por conta disso ele cada vez mais se depara com o sentimento de frustração que ele mesmo carrega, mas também o sentimento de frustração por parte dos pais e por parte daqueles que desejavam bem ao colégio. E aí, inclusive, o ano começa e com o começo da temporada eles descobrem que o principal jogador da equipe, o Darren, ele sai do time justamente para ir para um colégio de maior porte. E aí isso é um fato que mexe tanto com o treinador quanto com os assistentes e o elenco como um todo. E aí, por conta disso, eles não têm tantas expectativas sobre a temporada. O interessante também é que, além disso, a história da esposa do treinador é bem interessante, pois ela se deparava com uma frustração de não poder engravidar. E isso é bem interessante porque vai mostrando que o ambiente inicial é um ambiente de frustrações, tanto para o treinador quanto para sua esposa, mas que no fim das contas eles construíam um relacionamento bem saudável. Inclusive, outra coisa que é bem interessante nesse ambiente é que as coisas na casa dele não funcionavam muito bem. Tinha problema de mau cheiro, tinha questões de quebra do fogão, entre tantos outros reparos que eram necessários a fazer na casa, mas ainda assim eles permaneciam juntos. E aí uma outra coisa que é bem interessante é que a temporada começa. A temporada começa, eles perdem o primeiro jogo e também eles acabam também tendo muitos problemas no segundo jogo. Por quê? O segundo jogo era uma equipe que eles geralmente enfrentavam ao longo dos anos e venciam com facilidade, mas dessa vez a equipe de Dewey os surpreende e os vence com uma vitória tão forte, mas tão forte que provoca erros individuais na equipe da Shiloh Eagles a ponto do treinador Grant Taylor perder a razão e estourar diante do elenco, pois os jogadores não estavam tão comprometidos com a temporada e alguns deles apresentavam quadros de disciplina. Por exemplo, um deles, o Brock, zagueiro do time, ele tinha constantes idas à detenção e isso prejudicava os seus treinos. Outros jogadores também tinham seus outros problemas e outros tiveram falhas ao longo do jogo e isso foi um problema para o elenco como um todo. Uma outra coisa também que é bem interessante é que, juntamente da história do treinador Grant Taylor e também da sua própria esposa Brooke Taylor, é bem interessante que a história de um jovem também é apresentada, a história do David Childers. O David Childers era um jovem bem franzino, bem pequeno, que ele era um excelente jogador de futebol, mas por conta do colégio oferecer a ele apenas a possibilidade do futebol americano, ele não se via muito adequado a esse esporte. Apesar disso, ele tem um grande incentivo do pai, que cada vez mostra que ele pode conseguir, que ele pode tentar alcançar os seus objetivos. O pai era um homem que não tinha mobilidade nas pernas, mas ainda assim tinha um espírito muito otimista em relação à vida. Era alguém que encarava a vida com um ar de leveza e que tentava inspirar o filho a fazer o mesmo. Infelizmente, nesse momento da história, o filho, por dar tanta vazão ao que acontecia no seu exterior e de olhar para si mesmo com sentimento de inferioridade, ele acabava não dando ouvidos à palavra do pai. Bem interessante também que nesse
terceiro jogo da temporada, uma coisa que acontece é que o David ele tem a oportunidade de chutar uma bola no jogo para que assim a sua equipe marcasse pontos. Nesse terceiro jogo o jogo estava bem pareado e ele chuta, mas ele acaba errando o chute. E isso ele desconta toda a sua frustração, toda a sua insegurança na fala em que ele tem com o pai. E aí é bem interessante a fala do pai, em que o pai diz a ele: se você aceita a derrota, David, é isso que você vai conseguir. Mas voltando um pouquinho para a história do treinador, o treinador Grant Taylor, ao se deparar com esse quadro de inseguranças, de derrotas, ele também se depara com outro quadro, o quadro de saber que ele não era um homem fértil, de que ele era estéril e de que isso seria a causa para que a esposa dele não engravidasse. E a partir daí ele se derrama em tristeza e fica lá no colégio pensando sobre tudo isso. Mas antes de ir para casa, ele se depara em um momento em que no colégio tinha uma luz acesa, isso já bem à noite, e aí ele acaba ouvindo pais de alunos reclamando sobre ele e pedindo a demissão dele, algo que o deixa muito frustrado e o deixa cada vez mais triste, a ponto que ele chega em casa tarde da noite, é indagado pela Brooke, sua esposa, e isso faz com que ele se derrame em prantos juntamente com ela, a ponto de que, mesmo que ela o estimulasse, ela também acaba ficando muito triste com toda a situação. E é bem interessante que mostra também a união que eles dois tinham, pois apesar da situação adversa que os dois encaravam, eles ainda assim se mantinham juntos e tentavam lutar contra isso. É bem interessante que após chorarem e se lamentarem por toda essa situação, o treinador ele é visto pegando a Bíblia e a esposa o vê e começa a orar e clamar a Deus pela situação que eles estavam passando. E aí, de repente, esse ponto é um ponto de virada ao longo da história. Por quê? Porque o treinador acaba entregando a sua vida a Deus e criando assim uma filosofia para que a partir daí os jogos do time fossem jogos em que a equipe louvaria a Deus. E é bem interessante que a partir daí, com esse incentivo, o time começa a se unir e a identificar o propósito dos jogos. E uma das cenas mais tocantes do filme é a cena em que o treinador estava ali no campo com os jogadores, e uma dessas cenas era a preparação do próximo jogo contra a escola de Westview. E um dos jogadores, o Brock, ele já tinha um quadro um pouco mais pessimista e era o zagueiro do time. Mas além disso, o Brock ele tinha um grande elemento de influência sobre os outros jogadores. E o que o Brock dizia era geralmente o espírito do time. E aí é interessante que o Brock ele é chamado pelo treinador juntamente com o Jeremy, outro jogador da equipe. E aí é bem interessante que o Jeremy é colocado nas costas do Brock, um exercício em que eles faziam geralmente de 10 jardas, bem curtinho. Mas aí o Brock é estimulado pelo treinador para continuar andando, continuar levando seu companheiro nas costas, enquanto que o Brock estava agachado, andando se locomovendo com as duas mãos e os dois pés, enquanto levava o seu companheiro nas costas. E chega um momento em que o Brock ele começa a se cansar e começa a se queixar de dor, ao que o treinador o estimula para terminar a jornada. E aí, mesmo com todas as questões que envolviam o seu desgaste físico, o seu corpo, o Brock continua. A tal ponto de que quando o Brock para, o treinador fala que o Brock tinha levado seu companheiro pelo campo inteiro. É uma cena maravilhosa do filme, mostrando valores de persistência, mostrando valores de coragem e de superação. E é muito legal quanto que o treinador coloca o Brock e o incentiva a ser uma influência para os demais jogadores da equipe. E a partir daí o time começa a vencer os seus jogos.
e o quadro do colégio começa a mudar. E as coisas para eles também começam a melhorar no aspecto mais pessoal. Pois também outro jogador, o Mads, ele tinha problemas de relacionamento com o pai, e o pai não gostava muito do treinador. Mas aí o Mads, ao ouvir a palavra, ele se converte e começa e diz ao pai que ele iria respeitar o pai como autoridade, algo que mexe muito com a figura do pai, Neil Prater. É bem interessante isso porque mostra que a relação conflituosa de pai e filho um dia ia se tornar uma relação maravilhosa que eles constituiriam ao longo da história. O quanto que o pai ele se sente tocado com a fala do filho, Matt Prater. Uma coisa também que é bem legal é que ao longo disso também há a presença do Sr. Bridges, um pregador que passava orando na escola pelos alunos. E esse Sr. Bridges ele estimula o treinador Taylor a reflexões. É um personagem muito importante porque ele também auxilia o treinador nesse momento de mudança de vida que o treinador passa ao longo da história. E aí é bem interessante isso porque o quadro do colégio começa a mudar. O colégio que antes era um colégio que passava por derrotas passa a ser um colégio com vitórias, mesmo com um elenco bem curto e encarando situações de adversidade. E conforme eles vão avançando, eles vão crescendo, até um ponto em que eles encaram uma partida em que eles são derrotados, mesmo se esforçando muito e jogando tudo que poderiam. Até o ponto que o time se frustra, mas o quarterback do time, o Zach Avery, ele fala para os jogadores que nós louvamos a Deus quando vencemos, louvamos a Deus quando perdemos. E isso estimula os jogadores a não se manterem tristes e cabisbaixos em relação ao que tinha acontecido na partida, pois mesmo eles se esforçando muito, eles tinham sido derrotados no final. E aí é bem interessante que dias depois eles descobrem que a equipe que eles tinham sido derrotados tinha usado de manipulação para garantir a vitória e que eles assim teriam o acesso à vaga para continuar na competição. E aí, a partir disso, é bem interessante que também a própria esposa do treinador, a Brooke Taylor, ela também passa a ter esperança sobre a sua gravidez e começa a fazer exames para saber se ela estava grávida ou não. Mas aí os resultados inicialmente são apresentados como negativos. Mas aí é bem interessante que a partir daí há um ponto de mudança, e esse ponto de mudança eu vou falar justamente depois, porque é uma das coisas que também começa a mudar na vida pessoal dela. Mas falando um pouco sobre o treinador, ele tem a mudança também de ter um carro novo, pois o seu carro anterior quebrava. A casa onde eles estavam começa a ser restaurada, eles acham os problemas do mau cheiro e de outras coisas que os afetavam ali na casa. E aí é bem interessante também que a partir daí também as coisas vão melhorando e o treinador e o time dos Eagles, Shiloh Eagles, vão vencendo os jogos, sendo jogos a ponto deles chegarem no campeonato estadual, onde eles enfrentariam o melhor time do estado, os Gigantes de Richmond, que eram nada mais nada menos que o atual tricampeão da competição. É bem interessante que antes da final, a Brooke ela teve essa questão que nós apontamos anteriormente de fazer os seus exames e esses exames darem negativo, mas depois ela descobre que havia sido um engano e que na verdade o exame dela tinha dado positivo e de que ela estava grávida, algo que para ela foi uma grande realização, essa gravidez. E por conta disso ela se anima e fica totalmente feliz com o fato. E justamente isso é no dia do jogo contra os Gigantes, uma equipe muito forte que tinha 3 vezes mais os jogadores que a equipe dos Águias tinham, mas ainda assim foi um jogo bem legal porque inicialmente os Gigantes dominavam, mas depois os Águias vão jogando e equilibram o jogo. Equilibram o jogo a ponto de
deixarem o jogo numa perspectiva de derrota para os gigantes e de uma vitória para os águias. Até que um ponto, de repente, no filme, faltando poucos minutos para encerrar o jogo, eles teriam a oportunidade de fazer um chute. E nesse chute, é bem interessante que o David, ele se sentia muito seguro. E o treinador pede para ele fazer esse chute, um chute de 51 jardas. E o David só chutava de chutes relativamente curtos, de 35, 37 jardas. Para ele era muita coisa chutar 51 jardas. Ele estava naquela posição porque o kicker titular tinha se machucado e não podia mais voltar ao campo. E aí só ficou para ele a possibilidade do chute, dessa finalização do jogo. E aí o David, ele se sente totalmente para baixo, triste e não quer chutar. Mas aí ele vai para a posição de chute, até um ponto em que ele novamente é chamado pelo treinador, pois o treinador Bob Lee, que era treinador dos Gigantes, tinha pedido um tempo justamente na tentativa de esfriar o David cada vez mais. Ele recebe muitas palavras de incentivo do treinador e vai chutar a bola, a tal ponto que ele chuta a bola e cai. E a bola toma uma direção tão boa que ela acerta o alvo. E esse chute dá a vitória para os Águias. E assim os Águias são os campeões estaduais. Naquela mesma noite, todos eles são perguntados pelo treinador se haveria algo impossível para Deus. Ao que todos respondem: nada, treinador. E aí é interessante que o treinador Grant Taylor, ele volta para casa. E lá ele é recebido pela esposa, que conta a eles que ela estava grávida e que eles estavam esperando uma criança. Ao que ele se derrama em prantos e agradece a Deus pelo fato da realização da gravidez que eles haviam pedido há tanto tempo. É bem interessante que a história se encerra com ele já com uma criança, cuidando dela, e aí ela já grávida de outra criança. Interessante ver o quanto que a gravidez dela foi algo que foi acontecendo ao longo da história. E essa história de superação e de muitas lições maravilhosas foi desenvolvida pelos irmãos Kendrick, inclusive Alex Kendrick, que vive o treinador Grant Taylor, ele vive de uma forma tão forte que é um exemplo de influência muito positiva sobre os jovens, principalmente sobre os jovens da escola de Shiloh, não só os jovens do time, mas os jovens de toda aquela escola. Tá certo? Um abraço a todos, inscrevam-se no canal, curtam, comentem, compartilhem. Live de Contracultura e Juventude, live de influência sobre os mais jovens na quinta-feira à noite. Eu espero todos vocês lá. Tchau, tchau.